Pais queridos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu me chamo Daniel, sou líder de jovens ali da Igreja Manancial de Vida que fica no Aricanduva e tenho uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de reflexão, uma palavra de bênção para a tua vida. A gente vai ler aqui em 1 Reis, no capítulo 19 e no verso 19. A gente vai ler apenas um versículo, que diz assim: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Somente este versículo. Aqui no capítulo 19 de 1 Reis, um dos subtítulos é o chamado de Eliseu. Refletindo nessa palavra, há uma semana atrás, eu falei assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar em detalhes que estão escritos nesse chamado de Eliseu. Porque eu achava que Eliseu ele tinha sido recebido esse chamado de Deus, esse chamado a ver uma vida com propósito, né, com Deus, já homem e tal, formado, mas eu descobri que ele era moço ainda, ele era um jovem, e quando ele recebeu esse chamado. É sobre isso que eu quero falar com você neste dia. Vamos aprender junto com o profeta Eliseu, que foi alguém que decidiu firmemente seguir um propósito, uma vida com propósito, e o nome de Deus foi muito glorificado na vida dele. Então, eu vou destacar algumas coisas com vocês aqui, né, neste dia. A primeira coisa que eu quero falar é que Deus ele chama os ocupados. Eliseu ele estava ali, mano, na pegada, arando a terra, e naquela época, hoje a gente reclama do calor aqui, mas lá o calor mesmo, se você colocar um ovo assim, tipo numa pedra frita, mano. Então, para você ter uma ideia, ele estava ali no dia a dia. E naquela época, os campos eles eram distantes. Então, você pensa Eliseu ali, na lida, trabalhando, comendo o marmitex dele, né? E Elias passou por lá. Então, a primeira coisa que a gente aprende com o chamado de Eliseu é que Deus ele chama os ocupados. Eliseu ele estava trabalhando, ele estava envolvido ali arando a terra. Então, se algo na sua vida, se o teu chamado ainda não se desenvolveu, se você ainda não está exercendo o propósito que Deus tem para você, então faça alguma coisa. Movimente-se. Porque às vezes a gente parado, as coisas não acontecem. A gente espera muitas vezes que Deus só faça, mas nós temos que fazer também. Assim como Eliseu, que estava ali todo dia, mano, trabalhando, ele estava no lugar certo. Então, e a segunda coisa que a gente aprende com Eliseu é que depois de receber este chamado, esse chamado a ter uma vida com propósito, ele fez uma coisa impressionante, que eu li recentemente e falei, como eu nunca me atentei a isso. O que Eliseu fez? Eliseu, ele pegou, né, a Bíblia fala que ele estava ali arando a terra, ele pegou os equipamentos dele, que eram de madeira, e as 2 juntas de bois que ele estava ali conduzindo, e ele fez um churrasco, mano. Olha que doideira. Eu falei assim, cara, como assim, mano? Eliseu fez um churras para comemorar o chamado e tal. Só que, como eu falei, nada aqui na Bíblia tá por acaso. Por que Eliseu fez isso? Porque ele precisava deixar definitivamente tudo para trás. Então essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Deixa tudo para trás. E viva hoje o novo que Deus tem para a tua vida. Eliseu fez isso. Por que ele queimou tudo e fez um churras lá com os bois que ele estava trabalhando? Porque para pensar. Muitas vezes na vida, na caminhada cristã, a gente tem vontade de parar, você olha para trás e fala assim, mano, o que eu estou fazendo? Será que estou no caminho certo? As coisas não estão andando, sabe? Não estão desenvolvendo. Eliseu queimou porque ele sabia que se um dia ele tivesse esse tipo de sentimento, aí ele ia olhar lá, a carroça dele, as 2 juntas de boi, ele fala assim, mano, eu vou voltar. Por quê? Você vê mesmo os discípulos de Jesus. O que eles fizeram depois que Jesus morreu? Eles foram pescar de novo. Foram para o comum, mas Deus queria levar eles ao evangelismo e tal. Então, a gente às vezes tem isso.
de querer retroceder, de deixar tudo para trás. Então, meu querido, queima todas as carroças que te prendem. Queima tudo que não deixa com que você desenvolva. Faça como Eliseu. Deixa o passado para trás. E a terceira coisa que eu aprendo com Eliseu é que na nossa caminhada cristã é importante a gente ter, além de Jesus, claro, como nosso Senhor, Salvador, Espírito Santo, mas pessoas que nos aproximem do nosso chamado. Porque Elias, ele foi o canal entre Deus e Eliseu, ele foi alguém usado. E às vezes a gente só quer amizade com quem não presta, cara, com quem distancia a gente de Deus, mano. A gente tem que parar com isso. A gente tem que colar com gente que quer a mesma coisa que a gente. Pior, não rola, cara. Eu conheço muitas pessoas que, mano, tipo, não desenvolve, cara, porque tá sempre com amizades erradas. A palavra de Deus fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E às vezes o segredo para o próximo nível, ela tá numa amizade certa. Ela tá numa conexão, né, que Deus coloca em nossas vidas. Quantas vezes talvez Deus não colocou pessoas em sua vida e você apenas dispensou ou não deu ouvido para essas pessoas que Deus colocou na tua vida, sabe? A gente quer sempre alguém do nosso lado que fale aquilo que a gente quer ouvir às vezes. Então é importante ter alguém que nos ajude a cumprir o nosso chamado, que seja canal ali entre nós e Deus. Então não menospreze as pessoas que Deus coloca na tua vida. Cola com eles, mano. Cola com nós e vamos seguir, vamos para frente. E a quarta coisa que eu aprendo com ele é que quando a gente ouve o chamado de Deus, quando a gente deixa as coisas velhas para trás e quando a gente está colada com pessoas que querem a mesma coisa que a gente quer, tem o outro estágio de ver esse propósito, que é o tempo. Então, Eliseu, ele foi aprender primeiro. Ele foi caminhar, ele foi ser mentoreado por eles, para depois ele desenvolver o chamado e o propósito de vida dele. Você vê Davi foi ungido ali rei criança. Então, ele poderia muito bem, sou o rei de Israel e tal. Sabe o que Davi foi fazer outro dia? Foi cuidar das ovelhas do pai. Porque tem um tempo para as coisas acontecerem. Você vê Jesus nasceu, a sua infância, a adolescência. Ele poderia muito bem falar, eu não vou pegar fila não, que eu sou filho de Deus. Né? O meu hambúrguer aqui tem que sair primeiro, eu não vou pegar fila aqui porque eu sou filho de Deus. Estou fazendo uma conjectura, tá? Estou brincando aqui para que você entenda melhor. Então, Jesus poderia falar assim, eu sou filho de Deus, eu vou tomar a frente de todo mundo, vou ter preferência, mas não, Jesus foi ali, no passo a passo. Aí quando aos 30 anos ele começou a exercer o ministério dele. E às vezes você está neste período, você está nesse tópico do tempo. Espera mais um pouco, não desista, porque o tempo ele é necessário para que você amadureça. Porque Deus quer te levar a lugares que, com a maturidade que você tem hoje, você pode desistir lá na frente. Você pode, como eu posso te explicar, por não ter experiências, você pode passar por situações e falar assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou desistir de tudo. Então, o teu caráter, ele está sendo moldado nesse tempo. Olhe por esse lado. E no tempo certo, as coisas, elas irão acontecer. Então, não fuja do processo. Não fuja. Enfrente o processo. Paul Washer, um pregador americano, ele fala que ele tem uma frase que diz assim, que se alguma coisa que você vai passar na tua vida vai te fazer mais parecido com Jesus, Deus não vai te poupar disso. É forte, né? É pesado. Essa frase é pesada, mas às vezes a gente não entende o processo. As coisas que a gente está passando, mas é maturidade, é pegando bagagem para a gente ser canal de bênção lá na frente. Então, não fuja do processo. E para finalizar, Eliseu, ele exerceu o seu chamado, ele exerceu o seu propósito e viveu na sua plenitude. Eliseu foi alguém que Deus usou para dar vida, para a multiplicação de alimentos. Eliseu, ele foi alguém que Deus mudou a história do contexto da geração onde Eliseu estava. Porque ele foi um grande homem de Deus, ele foi um profeta.
Eliseu, ele viveu o seu propósito de vida tão intensamente que mesmo depois de morto, ele era tão usado por Deus. Mesmo depois de morto, o propósito dele ainda estava ali, na eternidade. Porque ele tinha uma tropa que vinha passando, eu esqueci o nome do exército agora, por Israel, e eles iam enterrar um soldado, né? Acho que eram os Moabitas, se eu não me engano. Eles iam enterrar um soldado, e nisso o povo de Israel chegou. Aí eles, com medo, jogaram o soldado no túmulo de Eliseu. Nem sabia que era de Eliseu, e só estavam os ossos. A palavra de Deus fala que quando o soldado ele caiu no túmulo de Eliseu, o soldado ressuscitou novamente. Eu falei, cara, quando a pessoa ela vive seu propósito de vida intensamente, ele ecoa pela eternidade. É isso que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. Decida viver o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para a tua vida intensamente, e marque a tua geração, a tua família, os teus amigos. E o nome de Deus, Ele será glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe, que esta palavra te alcance e que a gente decida todos os dias viver intensamente este propósito para a glória de Deus. Que Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz. Shalom.